Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula da disciplina de análise de sistemas elétricos, né? Estamos falando aí nos nossos últimos vídeos sobre componentes simétricas em uma rede elétrica com impedâncias desequilibradas, né? Considerando mútuas. No nosso último vídeo eu postei aí um exercício, né? Um exemplo para o cálculo de queda de tensão nessa rede desequilibrada. Eu estou fazendo esse vídeo hoje, um vídeo mais informal, onde eu vou apresentar o desenvolvimento de um código em MATLAB, né? E depois vou disponibilizar esse código através de um link aqui embaixo na descrição do vídeo, tá? Para o cálculo aí da queda de tensão em uma rede elétrica com impedâncias desequilibradas. Então, o nosso exemplo, só recapitulando, né? Nosso exemplo é esse aqui: calcular a queda de tensão numa linha de transmissão trifásica com 4 fios, né, uma linha de 80 km de comprimento. Impedâncias são apresentadas aqui embaixo. As tensões de entrada na linha de 138 kV, simétrica, sequência de fase positiva. A linha de transmissão ela conecta no terminal uma carga que absorve correntes IA e B e C aqui, né, IA 450 fase 0, e B 470 fase menos 110 e C 462 fase 125. Essa carga aqui a gente está considerando ela conectada em estrela, tá? Uma vez que ela está a 4 fios do sistema. Pede para obter os valores dessa queda de tensão tanto em PU quanto em volt, e pede aqui considerar os valores de tensão de 138 kV, tensão de linha aqui, né, como valor de base, e a potência do sistema base aqui de 100 MVA. Tá? Então aqui eu tenho os valores das impedâncias, eu vou jogar esses valores lá no código, tá bom? Então vou abrir aqui, apresentar a tela aqui do MATLAB. Eu já estou com o meu código pronto, né? Eu vou detalhando esse código para vocês, tá? Esse cabeçalho aqui eu sempre considero esse cabeçalho aqui nos meus códigos em MATLAB, porque primeiro eu limpo toda a memória, eu fecho qualquer tipo de gráfico, coisa aberta aqui que foi numa rodada anterior de código, né? Eu limpo a tela aqui. Essa tela aqui, quando eu dou esse CLC, eu dou um clear aqui, né, e limpo tudo que tiver plotado ali, e eu executo o formato short-end aqui, que deixa os números aqui num formato que fica para mim de fácil leitura, tá? Isso é opção pessoal, tá bom? Aqui eu tenho o enunciado do exercício, tá? E após o enunciado eu começo propriamente com o código, onde aqui inicialmente eu defino alguns valores que são dados do problema, né? Então, uma primeira coisa, eu defino o valor daquele Azinho, né? O alfa lá que a gente fala no curso, né? Que é 1 fase 120. Então, na linguagem do MATLAB aqui, 1 vezes ESP 120i, transforma ele para radiano, tá? Vezes π dividido por 180. E em seguida eu monto o que seria aqui a matriz de síntese, tá? Matriz que eu utilizo para fazer a conversão de um valor em componente simétrica para valores em componentes de fase, né? Então a matriz A aqui ela tem nas linhas, né? Nas colunas, desculpa, primeira coluna 1 e 1, na segunda coluna 1, A ao quadrado A, na terceira coluna 1A ao quadrado, tá certo? Então defino aqui, ó, valores fornecidos, VAB 138 kV, 138 é a terceira, é o vezes 10 a terceira, tá? Então é o K aqui, fase 0. O meu VBC é menos 120 graus do VAB, né, que é alfa ao quadrado VAB, e o VCA é mais 120 graus do VAB, tá certo? Aqui é só para eu plotar o valor dessa tensão de entrada, caso eu queira aqui em coordenadas polares, tá? Essa função RET2POL é uma função que eu criei. O MATLAB hoje tem uma função que define isso, mas eu uso a minha aqui já tem um bom tempo, então continuo utilizando, tá? Bem, em seguida defino os valores das tensões de fase, né? Que são tensões aqui
que são valores a partir da tensão de linha, eu divido por raiz de 3 fase 30, considerando o sistema simétrico, equilibrado, sequência de fase positiva, 1 alfa quadrado alfa aqui, né? Beleza. Então, obtenho os valores da tensão, das tensões VAN, VBN e VCN. Da mesma forma, se eu quiser plotar, né, coloco num vetor aqui e posso plotar o valor dessas tensões aqui, caso eu queira em coordenadas polares. Muito bem. Aqui embaixo, só para deixar descrito, né, os valores de base, na verdade eu preciso dessas variáveis ali lá na frente, né? Tensão de base, lá tensão de linha de base 138 kV, tensão de base, se eu quiser, tensão de base de fase, né, é o V base lá de linha dividido por raiz de 3, o S base 100 MVA, já deixo pré-calculado aqui o valor de corrente de base, que é o S base dividido pelo V base, e o Z base, que é o V base ao quadrado dividido por S base. Então já deixo tudo pré-calculado aqui, caso eu precise utilizar ali para baixo. Então, dados também do problema aqui, valores de linha, né? Então, o comprimento da linha, 80 km. As impedâncias próprias, né? Foram dadas ali, ó, por exemplo, do ZAA 0,012 mais J 0,03. A forma de escrever aqui, eu deixo o I ali, que é o imaginário ali, multiplicando após a parte do complexo, né? A gente escreve J valor, né? Aqui eu escrevo o valor vezes o I ou J aqui. Vezes o quilômetro, porque essas impedâncias aqui são em ohms por quilômetro. Então eu estou considerando aqui 80 km de linha, multiplico por 80 km e vou obter a impedância total ali em ohms, tá? Então, por exemplo, vou plotar aqui o valor dessa impedância, da impedância aqui dessa linha, impedância total, né? Então eu mando rodar aqui o MATLAB, ele vai me fornecer aqui, ó, eu tenho lá 0,96 mais J 2,4 ohms, é a impedância total, né? Eu coloquei o break aqui para ele não ficar calculando tudo, né? Me fornecer só esse dado que eu pedi aqui agora para plotar na tela, tá certo? Beleza, então eu faço aqui, calculo as impedâncias todas totais, tanto próprias quanto mútuas entre fase, impedâncias mútuas entre fase, impedância de neutro, impedâncias mútuas entre fase e neutro, tá certo? Tudo aqui, os valores totais. Bem, logo em seguida, defino os valores das correntes, que foi dado lá no problema também, né? Ó, os valores das correntes aqui, IA, IB e IC, né? Então, vou deixar essas correntes aqui, ó. IA 450, fase 0, IB 470, fase menos 110, transforma aqui para radiano, tá? O MATLAB, ele, internamente, ele trabalha com radiano ali. O IC 462, fase 125, também radiano. E aqui, caso eu queira verificar os valores dessas correntes aqui em coordenada polar e em graus, né? Então eu também posso plotar aqui. Então, eu solto ali, ó, o valor das correntes lá, ó, 450 fase 0, 470 fase menos 110, 462 fase 125. Vou comentar esse cara aqui de novo. Beleza. Agora, próximo passo, vou calcular os valores em PU. Então, primeiramente, calcular as impedâncias em PU. Então, basta pegar os valores lá, impedâncias totais em ohms, aqui o Z maiúsculo, tá? Dividido pelo Z base. Então, quando eu faço isso aqui, eu obtenho o valor das impedâncias em PU. Eu vou fazer isso para todas as impedâncias, as próprias de fase, as mútuas entre fase, impedância do neutro, também dividido por Z base, e impedâncias mútuas entre neutro e fase. Tá certo? Próximo passo, montar a matriz de impedâncias. Então, vou fazer aquelas contas lá. Perceba que, do mesmo jeito que a gente faria na mão ali, ó, eu vou fazendo aqui no código MATLAB. Então, eu tenho ali, ó, já em PU, tá? Em minúsculo ali, ó, ZS0, ZS1, ZS2. Só lembrando aqui, deixa eu ver se eu tenho isso aqui fácil para vocês. Tem aqui, ó. Eu estou calculando esses valores aqui, ó, tá certo? Então, ZS0, ZS1, ZS2, M0, ZM1, ZM2,
ZGA0, ZGA1, ZGA2. Substituir na conta lá que está os valores das próprias, aqui das mútuas entre fases, aqui mútuas entre fase e neutro, né? Lembrando que a própria do neutro ela entra aqui, ó, na diagonal principal lá nas componentes de sequência 0, né? Então volto aqui para o MATLAB, coloco essas fórmulas aqui, considerando os valores ali de cada uma das impedâncias, né? E logo em seguida, o que eu vou fazer? Aqui, ó, nesse passo aqui, ó, eu estou calculando aqueles valores que eu acabei de mostrar ali na apresentação, esses valores aqui. Depois, o que eu vou fazer? Eu vou montar a matriz assim, ó, aqui, ó, Z00, Z01, Z02. Então, eu vou montar esse cara. Quem que é o Z00? Olha lá, ó, ZS0 mais 2ZM0 menos 6EGA0 mais 3EGG. Então, eu venho aqui no MATLAB, ó, Z00. ZS0 mais 2EM0 menos 6EGA0 mais 3EGG. Então eu vou fazer isso para o Z01, Z02, Z10, Z20, Z11, Z12, Z21, Z22. E aí eu monto a matriz de impedâncias representando a minha rede em componentes simétricas em PU já. Tá certo? Bem, próximo passo, vou seguir aquele passo a passo da apresentação lá. Ó. Eu vou pegar essa matriz de impedância e multiplicar pelo vetor de correntes aqui. Só que eu preciso transcrever esse vetor de correntes para PU, que aqui já lá no MATLAB esse cara aqui já está em PU, para PU e para a componente simétrica. Então eu venho aqui, ó, correntes. Primeira coisa, corrente em PU, I minúsculo ali, e é o IABC lá, dividido pelo I base. Então, se eu quiser fornecer o valor da corrente aqui, né? Deixa eu ver se eu tirei aquele break que eu tinha colocado ali em cima. Já comentei ele, né? Então, só vou colocar um novo break aqui para ele calcular até aqui, ó, para mim. E vai mostrar aqui, ó, os valores das correntes. Então, eu tinha corrente ali que eu tinha pedido para mostrar aqui, né? Deixa eu comentar aquele cara lá para não ficar plotando aqui toda hora. Tá aqui. Então eu pedi aqui agora para mostrar o IABC em PU. Olha lá, ó. Minhas correntes em PU está dando mais ou menos 0,621, considerando 100 MVA e 138 kV como valores de base, né? Então tem corrente na fase A, na fase B, na fase C. Correntes de linha ali, né? Nossa carga está em estrela, isso aqui vai ser as correntes de fase lá na carga também, né? Bem, vou calcular aqui também, tirar esse break agora, comentar esse cara. Os valores das tensões agora, as tensões de fase lá, né, em PU também. E então eu vou pegar o valor dos VAN barra lá, né, VAN, VBN, VCN, e dividir pelo V base, o V base de fase, que eu coloquei aqui como um AN para identificar o de fase, tá? Então eu vou obter aqui o valor das tensões também em PU. É claro que vai dar um PU aqui, né? Posso até mostrar aqui para vocês. O valor dessas tensões ali em PU, como esperado, vai dar um PU, porque eu adotei o valor 138 kV como tensão de linha e valor de base. São as tensões nominais de entrada lá na linha. Então eu estou com um PU aplicado na rede, tá certo? Então tem um PU ali de tensão. Agora eu vou obter o valor daquelas correntes em componente simétrica, que aí eu vou jogar ali naquela equação ali, ó, tem o valor já da matriz de impedância em componente simétrica, vou calcular agora as correntes em componente simétrica e multiplicando esses dois vou obter a queda de tensão na linha em componente simétrica. Então vem aqui, ó, cadê? Multiplico aqui, ó, o IABC pela inversa da matriz A. A inversa da matriz A é a minha matriz de análise. Então, eu estou multiplicando a matriz de análise vezes o IABC e vou obter o valor das correntes ali em componente simétrica, tá certo? Então, em componente simétrica, essas correntes aqui vão dar o quê? Vamos ver os valores lá, ó. Vai dar, ó, um valor bem pequeno aqui. Ó, na componente de sequência positiva, eu tenho um valor bem próximo do valor da corrente nominal, né? Já de sequência 0 e sequência negativa, um valor um pouco menor, 10 vezes menor, na verdade 20 vezes menor ali, né?
É a ordem de grandeza, mais ou menos. Tá certo? Então, eu tenho esses valores de corrente em componente simétrica. Próximo passo aqui, deixa eu tirar esse break. Vou calcular também a minha tensão na entrada da linha. Vou deixar pré-calculado aqui, tá? O valor da tensão na entrada da linha, tensões de fase em componente simétrica. Também é a mesma coisa ali, inversa da matriz A vezes as tensões de fase lá. VAN, VBN, VCN. Tá certo? Então eu obtenho aqui o valor das tensões em componente simétrica na entrada da linha, tá certo? Agora eu vou obter a queda de tensão. Eu nem precisava ter feito essa conta aqui antes, tá? Porque para eu calcular a queda de tensão aqui, ó, eu preciso só da matriz de impedância lá em componente simétrica e do vetor de correntes em componente simétrica. Então, eu tenho a matriz de impedância lá, que é o Z02, tenho o vetor de corrente em componente simétrica, que é o I02, multiplico esses dois, ó, vamos voltar aqui, ó, multiplico o Z02 pelo I02, vou obter a queda de tensão na linha. Então, eu estou chamando essa queda de tensão aqui, o Z02 vezes o I02, de VA'02. Esses nomes aqui também, isso é pessoal, tá? Cada um dá o nome que quiser aí. VA'02. Mas eu bato o olho aqui e identifico, então por isso que eu gosto dessa nomenclatura. E eu sempre uso aqui, para eu plotar o valor em módulo e ângulo, né? Eu copio o número VA'02, MA, que é de módulo e ângulo. Então eu vou plotar aqui para vocês verem. Aqui, ó, calculei aqui as quedas de tensão em componentes simétricas, delta V0, delta V1, delta V2, para aquela rede. Então eu tenho as quedas de tensão em componentes simétricas, tá certo? Muito bem. Obtive essas quedas de tensão em componente simétrica. O que eu vou fazer agora? Fazer a síntese desses valores para componentes de fase. Então eu vou obter a queda de tensão em PU em componentes de fase. Uso a matriz de síntese, o A, vezes o ΔV lá, né, que é o VA'02. Então, quando eu faço essa multiplicação, eu já vou obter aqui em PU o valor da queda de tensão também em componentes de fase. Tá certo? Vou botar esse cara aqui para a gente ver. Então, obtenho aqui, ó, valor para fase A, para fase B, para fase C de queda de tensão na linha. Então eu tenho 0,088, que tem um 10 a menos 3 aqui, né? 0,088 com fase 58, 0,011 com ângulo de menos 34 para a fase B, 0,0055 com ângulo de menos 171,288 para a fase C. Tá certo? Isso aqui em PU. Agora, por fim, basta eu multiplicar aqui aquela queda de tensão VA' ABC, agora em componente de fase, multiplicar pela tensão base, né? Para eu obter a queda de tensão em volts, tá? Ó, eu multipliquei, aqui está multiplicado errado, né? Porque eu preciso da base de tensão de fase. Então, eu multiplico V base a N, aí eu vou obter aqui o valor dessa queda de tensão em volts. Então, multiplico lá. Obtenho aqui, ó, para a fase A, 705 com fase 58,7. Para a fase B, 880 com ângulo de menos 34,87. Para a fase C, 442 com ângulo de menos 171,28. Então, obtenho aqui os valores tanto em PU quanto em volt dos valores de queda de tensão. Tá certo? Ó, mais uma vez, vou deixar na descrição aqui do vídeo um link para vocês obterem esse código aqui no MATLAB, tá? E aí nós veremos na próxima aula um pouco mais sobre componentes simétricos, tá certo, pessoal? Espero que esse código aqui tenha ajudado. Perceba que com um código desse,
a gente tem a possibilidade aí de fazer várias brincadeiras, vários testes, né? Então eu até fiz uma conta separada aqui no outro código, onde eu peguei e considerei os valores das impedâncias de fase iguais, as impedâncias próprias lá de fase iguais, deixei o mesmo valor, as mútuas também iguais, a impedância ali do neutro, o valor lá predefinidos, e as mútuas entre neutro e fase também iguais. Isso por quê? Porque a gente cai naquela simplificação que a gente viu lá na aula, né? Quando a gente tem esse cara, o que vai acontecer? A minha matriz de impedância e componente simétrica vai ficar uma matriz diagonal. Eu vou ter os circuitos de sequência desacoplados, né? Então eu vou ter um caso como esse aqui, ó, sequência zero, resolvo de sequência zero, de sequência positiva, de sequência negativa, separados. Então o código aqui ele permite eu jogar os valores ali das impedâncias iguais e calcular lá os valores de queda de tensão também considerando esse cara. Então eu vou simplesmente plotar aqui para a gente verificar, né, a matriz de impedâncias aqui, ó. Ela está parecendo uma matriz cheia, né, mas a gente deve verificar aqui ó, que os elementos fora da diagonal eles estão ali ó, vezes 10 a menos 21, esse aqui também vezes 10 a menos 21, que é praticamente zero, né? Que na verdade é um zero digital aqui, tá certo? E na diagonal a gente tem valores diferentes de zero, tá certo? São valores pequenos, mas eles são diferentes de zero, não são igual a esses aqui que são 10 a menos 18, 10 a menos 21. Beleza, pessoal? Então, até a próxima aí. Um abraço.